Vasco e Botafogo, onde assistir escalações, desfalques, pendurados e arbitragem, nesse vídeo. Mais um cara a cara que os caras tiveram a cara de pau de conseguir botar o Vasco, com o elenco horrível do Vasco, acima do Botafogo. Só vendo pra crer. E toda a cobertura de Sport Center e troca de passes sobre o jogo de hoje, 6h30, Botafogo e Vasco pelo Brasileirão. Tudo isso aqui agora. Então antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo, depois a gente volta. Vamos falar então sobre Botafogo e Vasco, né? Clássico desse final de semana também. Esse jogo vai acontecer lá na cidade de Brasília. O Botafogo ainda não terá o seu novo técnico, né? O David Ancelotti, que é o filho do Carleto Ancelotti. Estava na comissão técnica da seleção brasileira, né? Era um dos auxiliares do pai. E por causa de documentação e tal, o David Ancelotti não poderá estar comandando o time de dentro do campo. Juliano Lima traz as informações pra gente. Fala, Juliano. Fala pessoal, tudo bem? Botafogo anunciou oficialmente a saída do zagueiro Jair, que foi para o Nottingham Forest da Inglaterra. Ele será companheiro do Igor Jesus, que deixou o clube recentemente nesta janela de transferências. Botafogo treinou hoje de manhã aqui no centro de treinamento e viajou para Brasília à tarde, onde enfrenta o Vasco amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O técnico David Ancelotti não foi regularizado a tempo, ficou fora do jogo, não fará estreia contra o Vasco. Portanto, quem vai comandar a equipe é o Cláudio Caçapa, técnico interino permanente. David Ancelotti teve 3 dias de treinamento, trabalhou muito a parte ofensiva, tanto nos passes curtos, a pressão na saída de bola. Agora falando um pouquinho sobre o elenco, quem pode deixar o clube nos próximos dias é o volante Gregore. Ele negocia com o Al Rayyan do Catar, mesmo clube onde trabalha o ex-técnico do Botafogo, Arthur Jorge. Valeu, um abraço. Valeu, obrigado pelas informações, Juliano. Vamos colocar aqui o campinho, né, com a provável escalação do Botafogo para esse clássico contra o Vasco. Lembrando que o jogo é amanhã, 6h30 da tarde. Tá aí o time, ó. John no gol, Vitinho, Caio, Barbosa e Alex Telles na lateral esquerda. Meio campo com Gregore e Marlon Freitas, além do Savarino. Arthur na direita, aí a dúvida entre o Correia e o Santi Rodrigues, né, do lado esquerdo, e o Arthur Cabral no lugar do Igor Jesus. Agora, imagino que o Correia já esteja com um pouco mais de ritmo, né, porque a primeira impressão deixada por ele na estreia da Copa do Mundo de Clubes do Botafogo contra o Seattle Sounders foi muito ruim para mim. Eu achei que ele entrou muito mal no jogo, completamente fora de ritmo. A recomposição muito lenta, deficitária. Já no jogo contra o Palmeiras, já achei ele mais ativo, já entrou melhor no jogo, numa função também mais como um meia e não na ponta, como havia sido no jogo contra o Seattle Sounders. Já deixou uma impressão melhor. Se ele estiver bem condicionado, vai ajudar. Agora, é uma mudança e uma perda grande a saída do Igor Jesus, né? Essa é uma perda quase que irreparável, porque vinha fazendo muita diferença, né, Jéssica? Assim como o Jair também, né? Assim como se o Gregore sair, vai ser uma perda gigante, mas esse é o modelo de negócio do Botafogo, de John Textor, contratar jogadores e poder que eles valorizem no Botafogo para ir revender, vai ser assim sempre. Então, quando o jogador ele tem mercado, ele está sendo vendido, significa que o projeto acabou dando certo, né? Não só pelos títulos que o Botafogo conquistou. O jogador ele vem para se valorizar no Botafogo. Isso acontece, eu acho que isso é completamente natural, mas isso traz uma rotatividade enorme de jogadores para o elenco. Então, é difícil construir uma identidade de jogo assim, né? Ou consolidar a identidade de jogo. Porque o DNA do Botafogo está muito bem preservado aí na identidade do clube. Então, vamos ver como esses jogadores que chegaram vão se comportar. Eu acho que já está no momento da gente ver um Santi mais entrosado, melhor fisicamente, podendo contribuir. Ele que é um jogador que chegou antes do Correia. O Correia, eu imaginei que ele ia chegar já num ritmo bom de jogo. Não foi assim, mas quem sabe nesse período já treinando junto. Ele devia ter vindo, tá vindo até de férias, né? Para chegar, assim, ele deve ter tido um período de férias por causa do final da competição europeia, mas ainda assim, achei que ele... Espanhol. Mas enfim, eu acho que esses jogadores... um pouco fora de sintonia, acho que é até normal. Esses jogadores chegaram para dar uma resposta no time titular, né? Então eles precisam corresponder à altura. E aí, Alex, você sabe que o Santi Rodrigues foi contratado a peso de ouro, né? Foi uma contratação... Uma expectativa muito com expectativa grande, um valor alto investido no Botafogo para tirá-lo dos Estados Unidos. Até agora ainda não conseguiu render o esperado.
Se tiver oportunidade, é um clássico, é uma boa chance para começar a apresentar seu repertório. Vai né? ter que começar. E ele teve pelo menos esse tempo também para poder treinar por um período onde ele teve uma consistência e conseguia adquirir uma resistência para ter uma condição de jogar melhor. Como eles não têm amostras para a gente, igual do Arthur Cabral, a gente fica sempre assim, vamos ver, né? Logo de cara sai um jogador, você fala, puxa vida, a perda é grande, mas aí depende deles, da resposta. Agora, que tem realmente, além do Montoro... Esse eu tô até mais curioso. Isso. Né? Porque a primeira impressão foi bem boa. São jogadores que têm toda a condição de dar uma resposta boa e acrescentar para um time, poxa vida, além de ter experiência, a contratação deles do tamanho que foi por tudo que eles já fizeram, acho que diz por si só. E lógico que o treinador e o grupo estão esperando uma resposta deles também. Agora também precisa recuperar o Savarino, né? O Savarino caiu de produção aí em relação à temporada anterior. Né? Ele não tá legal ao longo da temporada toda, né? Dessa temporada, desde o início do ano, ele não tá conseguindo fazer o mesmo futebol do ano passado. E é importante que esse jogador entre mais próximo do que estava na produção do ano passado, porque o Botafogo precisa dessa criação. O Botafogo tem sentido falta desse criador, né? Porque perdeu um jogador que no ataque fazia muita diferença, que era o Luiz Henrique, em relação ao ano passado. Sai Igor Jesus agora. Então, o Savarino ele acaba sendo o jogador de confiança para, nesse momento, ser uma válvula de escape, né? Ser o cara que vai entregar o caminho do ataque, né? Até para poder potencializar esses jogadores que estão chegando agora no elenco. Mas ele não fez nenhuma Copa do Mundo também, não achei que ele jogou muito bem. Não está vivendo seu melhor momento, não está realmente. Até fisicamente, ele teve acho que 2 lesões, assim, ele acabou sentindo, né? Então precisa consertar isso. Foi um dos melhores jogadores, para mim o melhor jogador da Libertadores do ano passado, né? Impacto grande, né, Felipe, no time? Muito grande, estava jogando muita bola o Savarino. E esse ano não está conseguindo manter o mesmo nível, né? Neste sábado, às 6h30, em Brasília, Vasco e Botafogo duelam. É o confronto do 8º colocado, o time alvinegro, com 18 pontos, contra o 13º, que é o Vasco da Gama, que tem 13 pontos. Partida importante para as duas equipes e o técnico Fernando Diniz tem uma vantagem para este confronto. Pôde treinar durante 30 dias. O Vasco teria feito um amistoso contra o Montevideo Wanderers no sábado passado em Natal, mas houve um problema envolvendo a empresa que organizou o evento e a partida foi cancelada. Por isso, o Vasco não entra em campo desde o dia 12 de junho, quando deixou uma ótima última impressão naquela vitória sobre o São Paulo, no Morumbi, pelo placar de 3-1. Ao longo desse período de preparação, o técnico Fernando Diniz teve apenas uma notícia ruim, que foi a nova lesão do atacante Adson, que não é titular, mas passa a ser uma opção a menos no banco de reservas. E pelo lado positivo, 2 esperadas renovações, Felipe Coutinho e Léo Jardim, este com um contrato até 2030. Jogadores aptos, portanto, a seguirem pelo Vasco nessa temporada jogando o Campeonato Brasileiro, o play-off da Copa Sul-Americana e também a Copa do Brasil. Existem 2 lacunas a serem resolvidas no time titular. Uma envolve a zaga entre Lucas Freitas e Maurício Lemos e a outra envolve o meio-campo, a disputa entre o Jair e o Hugo Moura, mas a espinha dorsal do Vasco está garantida para o clássico de amanhã. Pelo lado do Botafogo, tem que quebrar a cabeça para encontrar substitutos à altura dos recém-negociados Jair e Igor Jesus. A dupla foi para o Nottingham Forest, da Inglaterra, e essas vendas geraram para o Botafogo um lucro de 32 milhões de dólares, ou euros, né? Algo superior a 180 milhões de reais. Na zaga, a tendência é que o Caio faça a dupla com o Barbosa. E no comando do ataque, tudo leva a crer que o Arthur Cabral ganha essa disputa interna com o Mastriani e também com o Juan Cruz para ser, pelo menos por enquanto, o novo centroavante titular do Botafogo. Vamos lá, falando do clássico carioca, então é isso, não está ainda no bid, o Ancelotti não comanda a equipe, o Caçava comanda, e o Vasco é naquela ascensão pré-mundial da chegada do Diniz. É um jogo interessante, né, de observar as duas equipes, André. O Ancelotti não está no bid, mas ele já está trabalhando há alguns dias. Independentemente disso, e é lógico que seria bom para ele e para o Botafogo que ele estivesse à beira do campo, pudesse dirigir o time. Se não acontecerá nesse jogo, acontecerá em breve. E também, dirigindo o time ou não, nesse primeiro jogo, com alguns dias de trabalho, no máximo algumas sessões de treinamento, não é possível nem razoável
cobrar nada especificamente desse treinador, que, de novo, a gente falou sobre isso, chega no meio da temporada para comandar um clube que tem ambições e que tem uma porção bem significativa do calendário para buscar esses objetivos. A pressão, ele deve saber, é enorme. Em relação ao encontro com o Vasco e o Diniz, que está há um pouco mais de tempo já trabalhando desde que retornou ao trabalho no futebol profissional, a volta do Campeonato Brasileiro, ela pode ser vista por algumas pessoas que acompanharam com muita avidez e muita atenção o Campeonato Mundial de Clubes, como alguma coisa assim, agora teremos que aguentar o Campeonato Brasileiro, ou parece que é outro esporte. Talvez essas sejam as mesmas pessoas que ao longo do Mundial louvaram a participação dos clubes brasileiros, né? Empates com o Porto, com o Borussia Dortmund, vitória sobre o campeão da Champions, vitória sobre o vice-campeão da Champions, vitória sobre o time atualmente dirigido pelo técnico vice-campeão da Champions, essa coisa toda, vitória sobre o Chelsea, por obra do Flamengo. Então, o que nós temos aqui é um campeonato interessante, competitivo, difícil, que tem muitos e muitos defeitos, mas é o nosso principal campeonato aqui no Brasil. E o trabalho de todos, principalmente as pessoas que têm poder de decisão sobre este campeonato, é utilizar as sensações que ficaram no Mundial de Clubes para melhorar, para elevar o nível, para corrigir os defeitos que esse campeonato tem em termos de organização, gramados, arbitragem, etc. O futebol brasileiro dentro do campo continua merecendo a nossa atenção, os jogadores e treinadores, e é por isso que esse jogo clássico do Rio de Janeiro dentro do campeonato brasileiro é um jogo interessante neste retorno do torneio. Agora sim, Tatá, vamos de mano a mano! Pode que comecem os jogos. E vocês do YouTube, eu vou trazer vocês aqui, hein? Pode começar, Tatá. É um belo duelo. Vou até sentar aqui, para não ficar na frente. Um belo duelo de dois goleiros que vêm fazendo campanhas incríveis nos seus times. Vou começar com o Flávio Amêndola. E aí? GV, acho que o John fez uma bela Copa do Mundo, vem bem no Botafogo, mas eu acho que o Léo Jardim, ele acaba sendo mais exposto. Não sei agora com essa nova etapa do Vasco com o Diniz, mas até aqui o Jardim, ele precisa intervir mais do que o John. Então, para mim, o Léo Jardim leva essa. Vasco que renovou com o Léo Jardim até 2030, né? Vale a gente lembrar. Fernandão! GV, não concordo com o relator. Léo Jardim é um grande goleiro, porém o John, pro futebol moderno, é mais completo. Então, John. Rapaz do céu, por essa eu não esperava. Thales Teixeira, abre seu microfone aí e vambora. Léo Jardim. Léo Jardim, então, você falou no microfone ou falou só pra mim? Falou aqui, deu pra ouvir. Foi no microfone. Ah, porque aí eu não ouvi. Então tá, primeiro foi o Thales, a partir de agora vocês aqui do chat estão muito quietinhos hoje, que resolvem, beleza? Vambora pra lateral direita, 1-0 Vasco. Vitinho ou PH? Vou começar com o Fernandão, porque eu já sei o voto dele. GV, eu coloquei o Vitinho, né, na minha seleção do Mundial, mas eu gosto muito do PH, acho ele uma válvula de escape imprescindível no Vasco, pela força, tanto como ele vai pro ataque, como ele defende. PH. Eu já sabia que era PH, porque ele dá sempre moral pro PH, apesar dele ter botado o Vitinho na seleção, que foi muito bem. Bigode? Pode ver, essa é difícil. O Paulo Henrique, ele fisicamente, ele é muito forte, né? Ele leva vantagem em relação ao Vitinho nesse sentido. Mas eu acho o Vitinho mais técnico. Eu vou ficar com o Vitinho. Muito bem. Então vocês do chat agora vão desempatar pra gente. Podem começar a votação. Bruno Oliveira, melhor ofensivamente e defensivamente. Tu não falou quem, né? Analhacha, PH. Carlos Joselito, PH. O Elton Pereira, PH. O Hércules voltou no Martinelli, que não está nessa disputa. O Elton tá perguntando cadê a calça do Michael Jackson no Fernandão. Nicolas Lopes, PH. Pô, vocês vão ficar votando nos jogadores de outros times, vocês querem me irritar mesmo, já reparei isso. Então eu que vou votar. PH.
Vambora. 2-1. Vai pro zagueiro. 2-0, na verdade. Vamos pro zagueiro. João Vitor ou Caio... É o Caio Paulista? Pantaleão. Caio Pantaleão. Parece o Caio Paulista, né? Parece Não um lembra? pouco mesmo. Parece, lembra um pouco. Levei um susto. Caio Pantaleão ou João Vitor? E aí, Bigode? Eu vou de João Vitor, eu ainda vi muito pouco do Pantaleão, teve uma minutagem curta na Copa do Mundo. O João Vitor a gente já conhece, precisa melhorar alguns aspectos, mas como eu já acompanho mais o João Vitor, meu voto vai ser nele. Beleza, vamos embora. Fernandão. GV, eu tô com o Flavinho, acho que os argumentos são bem parecidos. E tem uma mais que eu encontrei o João Vitor ontem no Barra Shop, troquei uma ideia com ele, moleque maneiro. Então, João Vitor. Até porque também se tu encontra com um cara no Barra Shop, troca uma ideia com o cara, chega ali, volta no Pantaleão, tô traído, né? Tô traído. Pô, tá de sacanagem. Bom, vambora, segue o baile. Lucas Fernandes ou Alexander Barbosa? Isso aí não tem necessidade. Lucas Freitas. É Barbosa. Lucas Freitas ou Alexander Barbosa? João Guilherme, com todo respeito ao Lucas, é um garoto, mas Barbosa tá muito na frente. Bom jogador também, Lucas, mas... Mas qual o critério? Eles são totalmente diferentes, né? O Lucas é pequeno e o Barbosa é grandão. Pelo menos hoje eu não vejo fotinho de língua pra fora. Então tá quanto, Tatá, no geral? 3-1 Vascão. Pra mim é surpresa, tá? Segue o baile. Piton ou Alex Telles? Bela disputa e eu quero ver os critérios também, por favor. Bela disputa, GV, mas eu vou no Alex Telles pela experiência e eu acho que o Alex Telles, nesses últimos meses, ele tem sido mais efetivo do que o Piton. Então meu voto vai ser no Alex Telles. Pode ver uma boa disputa mesmo. E são jogadores com valências diferentes. Vou de Alex Telles dessa vez. Lembrando que Piton é destaque do Vasco há muito tempo, né? Não, ofensivamente o Piton é muito mais eficiente, na minha opinião, do que o Alex Telles. Mas o Alex Telles é mais lateral. É mais completo o Telles. Mais lateral esquerdo mesmo. A galera aqui no chat tá votando no Telles também. E são carreiras diferentes, né? Se o Telles já esteve lá fora, seleção brasileira, enfim. Então agora tá 3-2. 3-2 Vascão. Segue o baile. Hugo Moura ou Gregory? Fernandão. GV, Gregory que pode estar deixando o Botafogo, hein? A galera tem que ficar esperta aí que o Textor tá só, jogando a galera pra frente. Porém, Hugo Moura, eu gosto pra caramba do Hugo, acho um grande jogador, faz muito bem a função, mas o Gregory é um dos melhores do Brasil no que faz ali na frente da defesa, GV. Lembrando que ele embarca pro Al Rayyan, que é o time do Arthur Jorge, foi treinador dele, campeão com ele, tá negociando, né? Tá muito próximo. Arthur Jorge vai tirar o Gregory do Botafogo. E aí, Bigode? Não, pra mim é Gregory. O Hugo, ele conseguiu se reerguer no Vasco, a história dele é bem legal, mas o Gregory, pra mim, tá num outro nível, numa outra prateleira. Pode ser que o Hugo chegue, mas nesse momento é Gregory, não tem nem discussão. Muito bem. Então, empatamos, temos um empate 3-3, Botafogo e Vasco da Gama. Vamos pro próximo. Agora vamos. Tietê ou Marlon Magic Freitas? Eu vou de Marlon Freitas, GV. Pra mim, tem sido o ponto de equilíbrio desse Botafogo nessa temporada. Retomou aquele grande momento que ele viveu. Quer dizer, retomou não, né? Manteve o grande momento que ele viveu no ano passado. Então, pra mim, é capitão do time, líder, dentro e fora de campo. Esse cara aí, pra mim, ele merece um reconhecimento muito maior do que ele tem. Então eu voto no Marlon, mas também menção honrosa ao Tietê. Tem evoluído no Vasco. GV. Só lembrando que o Jair, zagueiro, já foi apresentado ao Nottingham Forest e aí o Pantaleão agora, né, pelo menos nesse primeiro momento, vai ter a chance. Fala, Nando. Não, nada, eu só ia continuar. Quando você fica perguntando toda hora, eu sei que tu é chato, vai reclamar daqui a pouco. Com relação ao Marlon Freitas, concordo com o relator aqui ao meu lado.
é um jogador diferente dos outros, não só dentro do campo, mas o comportamento dele, e ele conseguiu se readaptar. Isso faz diferença, GV, quando você tem que ressurgir dentro do mesmo lugar que você está. Foi o que o Marlon Freitas fez de 23 para 24, capitão da equipe. Achei que ele oscilou um pouquinho no Mundial de Clubes, mas faz parte, toda a equipe oscilou. Marlon Freitas, mas o Tietchan joga bastante bola, GV. Podiam jogar juntos, né? Então o Fogão virou, 4-3, Fogão acabou de virar. Vamos seguir o baile então, vamos embora. Ih, rapaz, dependendo do critério, boa disputa. Felipe Coutinho ou Savarino. E aí, Bigode? GV, eu vou ser coerente com o que eu pensei em relação ao Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, e também acho que essa temporada como um todo. O Savarino, eu acho que muitas vezes ele acaba sendo sobrecarregado, especialmente depois da saída do Almada. Então eu acho que o próximo treinador, o David Ancelotti, ele vai ter que encontrar um equilíbrio para o Savarino poder ficar um pouquinho mais livre para jogar com a bola no pé, para não ter tanta obrigação assim quando tiver sem a bola de voltar para marcar. Então nessa temporada eu ainda não consegui enxergar o Savarino que eu vi no ano passado. E o Coutinho, ele tem evoluído, ele está crescendo com o Fernando Diniz. Então eu acho que o momento do Coutinho é melhor, o meu voto vai ser nele hoje. Quem não acompanha o relator? Não, tô brincando. Acompanha o relator. Felipe Coutinho tá muito na frente. Acho que, pra mim, quase um João Guilherme. O Bigode foi meio que o discurso do Bial, né? Do Bial não, do Big Brother, né? Tarará, meu voto hoje vai para a Ferrari. Vamos ver quem vai ser eliminado ao final do programa. Quem vai entrar no... Se você soubesse que você... Coutinho, então venceu. Então tá 4-4, né, Tatá? 4-4, equilíbrio. Aí eu quero ver qual vai ser a teoria do Clebão. Porque o Clebão, se dependesse dele, esse jogo tinha que ser -1 ou -1. Bom demais. Aliás, um beijo pro Xande, nosso cabeça daquele negócio, que ele tá com ciúme e saudade da gente. Não posso falar isso, Thales, que eu vou ser cancelado. GV, todo dia ele fala de você, que você não fala dele. Não manda um beijo pra ele. Que você esqueceu dele. O Clebão falou também um pouquinho aqui. Caguetei. Eu tava trocando, eu participei do Breaking Fast, do programa do nosso Paulo Sérgio aqui. É tipo da Ana Maria Braga, tem café da manhã, aquelas coisas tudo. E enquanto tava no break, eu tava trocando mensagem pro WhatsApp com o Clebão. Ele tava falando comigo, uma foto linda. Cadê? Vou mostrar a foto do Clebão. Onde eu mostro, Diogo, a foto do Clebão aqui? Cadê? A foto dele. O homem tá nojento, tá? Cadê? Na 3? Aqui. O homem tá nojento, tá? A lupa. A fotinha dele. E a camisa, GV? Esqueça tudo. Esqueça tudo. Clebão tá nojento, filho. Deixa eu ver se o Xande, cabeça daquele negócio que não é o que vocês estão pensando. É porque tem um filme da Branca de Neve novo. E a galera fala que o Xande parece um daqueles personagens lá da Branca de Neve, entendeu? Então, eu não tô achando, cara. Eu não sei como é que eu só vi o nome dele aqui, cara. Eu não sei como é que eu só vi o nome dele aqui. Já era. Eu vou achar. Eu vou mostrar no resto do programa. Vou mostrar a foto do Xande também do WhatsApp. Tô completamente perdido. Eu tomei um negócio pra enjoo aqui, tá me dando um sono que eu vou te falar. Oh, Deus! Rayan ou Arthur? E aí, 4-4, Vasco e Botafogo e Vasco se enfrentam amanhã. Coisa linda, Campeonato Brasileiro voltando, 12ª rodada. Rayan versus Arthur, o bebê reborn de General Severiano, Fernandão. GV, a disputa boa, jogadores totalmente diferentes com relação à compleição física, mas eu vou de Rayan. Cara, é difícil. Bigode? Essa é difícil, GV. Até agora eu acho que é a mais equilibrada, assim, pelo menos pra mim. Pô, eu gosto muito do Arthur, mas o Rayan... Enfim, eu vou de Arthur. Não vou ficar no muro, não. Arthur. Muito bem. Então, enquanto tá no empate, eu vou voltar aqui na minha 3 para vocês votarem no YouTube para mostrar a foto do Xande, que tá com... GV, ele tinha até saído daqui. Ele saiu daqui, GV, Boleirão, triste com cara. você. Boleiraço. É tipo a gente na base, Fernando, deixava a carteirinha do Flamengo cair no chão da boate, pros outros verem que a gente jogava no Flamengo. Boleiraço, meteu a foto com a câmera no WhatsApp. Ô, GV, tá arrumando problema Dani aí, tá cara. de olho nele, hein? tu tá arrumando problema aqui, tá? Porque a nossa Isa Maia Única também tá aqui, tá chateada, tá? Falou de todo mundo e não falou dela.
Então vamos mostrar a foto da Isa. Ai, meu Deus. Tem Vamos Jeg mostrar a também, foto da Isa. Jeguinho tá quase dormindo ali. Jeg tá sem Instagram. GVV se não tem acessório nenhum aí, hein, GV? Ó, peraí, não dá pra abrir? Ó, a Isa tá, ó, lá, pique top model, parece a Beyoncé. Isa com S, a única com K no Instagram, pode seguir. Quando ela tá loura, esquece. Nem o homem do hambúrguer consegue resolver, esquece. Nem ele. O dread mais sensual da CDD. Esquece. Ele é muito fofoqueiro, cara. Meu Deus do céu, ele não se aguenta. E pro Jeg, depois vocês vão lá e falam pra ele que eu mandei um beijo também. Vamos pro chat. Caraca, maluco, o chat tá loucura. Galera, Arthur ganhou de muito. Jean Roseno, Arthur, Nicolas Lopes, Ryan, Lucas Matheus, Arthur, Gabriel Santos, Arthur, Alexandre Júnior, Arthur, Caroline, Lucas, Arthur, Max Reis, Arthur, Gabriel Ferreira, Ryan, Gustavo Silva, Arthur, Felipe Melo, Ryan mais promissor. Eu acho que deu Arthur. Pelo que eu vi aqui. Beleza, então tá quanto, Tatá? 5-4 Botafogo, o negócio tá ficando bom, hein? Tá ficando bom, bota aí na tela. Nuno Moreira ou Cuiabano? E aí, bigodeira de Nescau. Lembrando que os dois também cultivam belos semi-bigodes ali. Não, nenhum deles chega aos pés dos meus, né? Porque meu bigodão não aqui chega, tá online. Ontem, inclusive, deu aquela paradinha, porque o final de semana está chegando. Meu voto vai no Nuno Moreira, tá, GV? Ao som de Bob. Eu acho que o Cuiabano, ele esteve muito bem, mas depois da lesão ele ainda não voltou. Não foi a opção, pelo menos, do treinador que lá estava. E o Nuno Moreira, para mim, desde que ele chegou, ele se adaptou muito rápido ao Vasco. E eu acho que esse jogo de associação com o Coutinho, ali do lado esquerdo para o centro, tem dado muito certo. Então, meu voto vai ser no Nuno Moreira. Acho que o garoto tá bem, se adaptou bem ao Rio de Janeiro. Também, né? Rio de Janeiro, né? Só não se adapta bem quem tá com pouco. O Rio de Janeiro, você se adapta muito rápido. Você só tem que ficar preocupado com a areia movediça que existe na cidade. Para quem não conhece, que hoje em dia não se fala mais disso, ela vai te puxando. O Paco, o Rodrigo Paco, ele tem um programa aqui também na TV Connect, jogou com o Fernandão no 1860 Munique. Ele foi viver no Rio de Janeiro, quando ele viu, ele estava abrindo uma loja de tatuagem na Olegário Maciel. Tipo assim, nada mais aleatório. É isso mesmo, montou GV. um bar. Não eram juntos, era um bar com uma loja de tatuagem em cima, um bar maneiraço. E ele me chamou pra ir fazer a degustação das cervejas antes do bar abrir. Deixa um prejuízo, né, irmão? Com certeza. O que é isso, rapaz? GV? Bom, então Nuno Moreira... Oi. Sou eu, falta eu votar, você deixa? Sorry. Tranquilo, velho. Só um ponto interessante, porque o Nuno Moreira, na minha opinião, ele estaria na frente de qualquer outro jogador do Botafogo que faz a função. O próprio Santi Rodrigues, o Montoro, que ainda não conseguiu jogar, e do Cuiabano. O Nuno, como o Flavinho foi muito bem, se adaptou muito bem ao Vasco e tem feito uma parceria muito boa com o Coutinho, até tirando essa sobrecarga do Coutinho na construção. Vambora, segue o baile. Virou, 5-5, agora é o desempate, né? Esse vai ser bom, hein? Esse vai ser bom. Pode trocar a tela. Verrete, o pirata da colina, ou Arthur Cabral, que vem para suprir a falta do Igor Jesus, que já viajou pro seu novo clube. E aí, Fernandão, um belo duelo, hein? GV, não sei se é um belo duelo assim não, porque o Arthur foi muito bem lá na Suíça, foi bem na Fiorentina, a princípio no Benfica não tão bem como foi nas outras equipes, e o Verrete vem numa linearidade muito grande, né? Numa regularidade muito grande com relação aos gols. Verrete. Bigode. GV, eu vou no Verrete também. Eu acho que o Verrete já mostrou aqui no Brasil o que ele é capaz de fazer. O Arthur, ele teve muito bem aqui no Brasil antes de ir para a Europa, no Ceará, no Palmeiras, mas ele no Benfica não foi muito bem e ele ainda está começando a escrever a história dele no Botafogo. Talvez no mano a mano do segundo turno possa ser diferente, mas nesse momento é Verrete sem pestanejar.
Nicolas Lopes, Verratti sem comparação, Gustavo Cabral, Carlos Joselito, Verratti, Aníbal André, Verratti, Wesley vota no Arthur Cabral, Mengão 67, Mato Grosso do Sul, Verratti. A galera tá dividida aqui, mas eu também acho que iria de Verratti. Vamos ver. Gostei desse negócio que no segundo turno pode ser diferente no jogo do retorno. E agora a gente vai fazer o Vasco leva 6-5, mas pode ser que tenha um empate aqui agora, porque a gente conta os treinadores também. O Ancelotinho ainda não pode ficar à beira do campo, entretanto, ele é o treinador do Botafogo já. Então, Fernando Diniz, ou ele, Davide, Davide, Ancelotinho ou Fernando Diniz. E aí, Bigodeira? GV, podia ser o David Ancelotti, podia ser o Cláudio Caçapa, podia ser o Lúcio Flávio, podia ser Thiago Nunes. Fernando Diniz, gosto muito, sou fã e eu torço muito para que esse período que ele passou só treinando o Vasco tenha sido muito positivo, que a gente veja um time já com a cara dele, um pouco mais da identidade dele dentro dessa equipe. Torço muito por ele e meu voto, sem dúvida nenhuma, é no Fernando Diniz. Dificilmente eu não vou votar no Fernando Diniz. Até porque o cara também nunca foi treinador, assim, efetivamente, para a gente discutir o trabalho dele, né? É difícil. Fernandão, tô falando do Davidinho, do Ancelotinho. Fala, Fernandão. Vocês falaram tudo. É uma comparação que nem é tão interessante, porque o Diniz é o Diniz e o menino tá começando. Diniz. Pô, então isso me deixa um tanto quanto surpreso, porque o Botafogo é um time que ganhou do PSG, veio do Mundial agora. O Vasco é um time que tá lutando para se reerguer e ganhou mano a mano. Ganhou tanto no 6-5 e, obviamente, o treinador entrou também. Fala, Bigode. Se, por exemplo, 5, né, no final. Se o atacante do Botafogo nesse mano a mano ainda fosse o Igor Jesus, se o zagueiro do Botafogo pelo lado direito fosse o Jair, talvez o Botafogo fosse vencedor. E a gente viu brigas boas, tipo PH e Vitinho foi bom. A gente viu brigas boas ali. Tietê e Gregory, que aí fica mais pro gosto pessoal mesmo, mas jogadores que se equivalem ali na qualidade, né? GV, a vantagem do Botafogo com relação aos resultados foi muito mais coletivamente, né? O Vasco vem numa construção ainda que o Diniz não tinha tido tempo, trocou de treinador, e o Botafogo já vinha com uma equipe meio que parecida ao longo do tempo. E aí acaba levando mais vantagem com relação a isso, né, GV? Muito bem, Fernandão. Então bora lá, Vasco e Botafogo, onde assistir escalações, desfalques, pendurados e arbitragem. O jogo será 6h30, né? Mané Garrincha, 13ª rodada do Brasileirão, né? Jogo aí da volta do Mundial. Vasco que fez a burrice de vender o mando de campo. Vasco é tão forte em casa, porque ele fez isso, você vai entender. Botafogo estreando aí, entre aspas, um novo técnico, que não estará à beira do campo, vai estar com o Marotti, mas é o primeiro jogo da era Ancelotinho. Os desfalques do Botafogo são Bastos e Jefinho, né? Temos também Matheus Martins também, que está ainda se recuperando. Pendurados temos John Cuiabano e Marlon Freitas, né? Botafogo tem aí possível escalação, cadê? Primeiro, onde assistir, logicamente, Premier. Vai ser com exclusividade do Premier esse jogo. Árbitro Anderson Daronco. É um ponto negativo, mas também é positivo, porque eu lembro que ano passado a gente não perdeu nenhum jogo com o Daronco apitando, né? Michel Stanislau, Thiago Augusto Capendiel, Jonathan Barquens Pinheiro, Wagner Riuei VAR, Diogo Carvalho Silva, Taislane Melo Costa, Ednilson Corona e Fabrício Vilarino da Silva completam. E tem aí o observador do VAR, Raimundo Nonato Lopo de Abreu. Quality Manager, Jesmar Benedito Miranda de Paula. Esses são aí os que compõem o VAR. Temos aqui as possíveis escalações do Vasco. Léo Jardim, o Paulo... eu tô com essa tela toda zoada, cara. Agora sim, agora que eu vi. Vai assim mesmo. Possível escalação do Vasco. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas ou Maurício Lemos e Lucas Piton. Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho, Ryan, Veguete, Nuno Moreira. Eles conseguiram botar esse time acima do Botafogo no 11 contra 11. Vai entender. Fernando Diniz é o técnico. Botafogo, João Vitinho, Pantaleão, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Arthur, Savarino, Santos Rodrigues, ou Joaquim Correia, ou Cuiabano e Arthur Cabral. Técnico Cláudio Caçapa. Calma, não vai embora ainda.
Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.